Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Hoje eu vim fazer um comentário sobre o 8º e último episódio da primeira temporada da série Os Anéis de Poder, que estreou na última sexta-feira lá no Prime Video. E, como em todos os vídeos que eu fiz sobre os episódios da série, ele vai ter spoilers. Então, caso você não tenha visto essa finalização ainda, vai lá, assiste o episódio e depois volta aqui. Então, antes de começar, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Nesse 8º e último episódio, a gente não teve a aparição dos anões nem dos humanos do sul. Aqui o foco foi na trajetória do estranho e na forja dos primeiros anéis de poder da série. Os 3 anéis para os reis elfos sob este céu, como dizem os versos do Tolkien. O episódio ele já se inicia com aquele trio misterioso de sacerdotisas encontrando o estranho e o proclamando como Lorde Sauron e também oferecendo sua devoção e seus serviços a ele. Mas durante grande parte do episódio, o roteiro propositalmente deixa uma dúvida sobre qual é a identidade real do Sauron. Seria o estranho ou seria o Halbrand? Que já eram teorias que estavam rolando na internet. E como o próprio estranho não tem certeza da sua natureza, ele acaba tendo uma ajuda bem especial dos Pés Peludo e especialmente a Nori para conseguir se lembrar de quem ele realmente é. E aí aqui é mais um daqueles elementos do universo Tolkien em que um ser que tem humildade, uma certa singeleza, ele consegue ajudar um outro ser muito poderoso. E a Nori lembra ao estranho que ele tem escolha sobre quem ele é também, se ele é bom ou se ele é mau. E aí a gente tem o estranho escolhendo ser bom e destruindo aquelas sacerdotisas ou mandando elas para a escuridão de volta, né? Uma cena bem legal, com elas se transformando primeiro em espectros e depois em umas borboletas, mariposas e saindo ali da cena. Mas a gente ainda não tem certeza sobre quem é o estranho, mas algumas evidências, né? Aquelas sacerdotisas, antes de serem destruídas, elas os chamaram de um dos Istar, que é uma tradução para mago ou algo desse tipo. E juntando isso com a aparência do estranho e com algumas falas, que são pequenos easter eggs, tudo leva a crer que ele seja nosso querido e amado Gandalf. Principalmente depois que ele fala para Nori que uma das formas de eles encontrarem o caminho deles é seguindo seu nariz, que faz referência a uma frase que o Gandalf fala lá na Sociedade do Anel, o primeiro filme da trilogia. Mas até essa relação da Nori com ele e da Nori falar que ele tem escolha sobre quem ele é também faz uma referência a um diálogo do Gandalf e do Frodo. E o mais legal aqui é que a gente vê a Nori, essa pé peludo tão corajosa, podendo sair da trilha e sendo incentivada pelo seu grupo, pela sua família, a se aventurar nesse novo caminho, nessa jornada com o estranho, para eles irem descobrir, afinal, realmente quem ele é. Claro que a gente teve percas tristes aqui, né? Nesse todo apoio que os Pés Peludo deram para o estranho, a gente acabou perdendo o Sr. Covas, né? O Sadok, o líder dos Pés Peludo, que era muito carismático também. Mas no geral, achei que foi uma boa finalização de temporada nesse núcleo e ainda deixou aquele gostinho a mais pra gente ficar sabendo o que vai acontecer nessa aventura deles dois. Já outra grande revelação que todo mundo tava esperando é quem é o Sauron. E eu gostei aqui na forma como o episódio foi construindo essa descoberta pra gente e pra personagem da Galadriel. O episódio mostrou como os próprios elfos acabaram não enxergando o perigo que estava iminente muito próximo deles. Em parte por causa de seu ego. Isso porque quando Galadriel e Halbrand chegam lá em Lindo, nas Terras Élficas, Halbrand, aparentemente curado daquela ferida lá bem rapidamente, vai até aquela torre de Celebrimbor. E quando Halbrand o chama de Celebrimbor o grande, o lendário, a gente vê que ele se regozija, que ele fica ali feliz, que o ego dele fica inflado por aquele reconhecimento. E é aqui que Halbrand vai colocando algumas ideias de como
os elfos podem transformar aquele pequeno pedaço de Mithril em objetos de poder, para que supostamente com isso eles assegurem a sobrevivência dessa raça. Mas para Galadriel tudo começa a vir à tona quando Celebrimbor vai contar para ela das ideias que Halbrand o deu, e muitas das frases que ele usou, como um poder além da carne ou no mundo espiritual, eram frases que o próprio Adar tinha falado quando ela interrogou alguns episódios atrás, falando do reino do Sauron como um reino que estava além da carne. Aí ela já ligou o alerta e foi procurar sobre as linhagens dos reis do sul. Afinal, Halbrand supostamente era de uma família de linhagem real lá das Terras do Sul. E o ápice da revelação, quando ela percebe que aquelas linhagens de que Halbrand clamou participar estavam cortadas há muito tempo, e aí ele revela para ela que é realmente Sauron. Sim, Halbrand é Sauron. Achei interessante como ele conseguiu entrar na mente dela, naqueles pensamentos, dando ali certa perturbação e tentando convencê-la a dominar a Terra-média com ele, fazendo-a uma rainha. E a gente vê aqui mais uma vez a Galadriel sendo tentada pelo poder, tendo aquele pezinho na escuridão, mas que ela consegue se defender. E é muito interessante o vocabulário que o Halbrand Sauron utiliza, né? Ele não fala que ele quer dominar a Terra-média, ele fala que ele quer curar a Terra-média. E ele usa um sinônimo entre dominar e salvar, que ressoa em alguns discursos políticos perigosos. E é interessante notar que realmente o Halbrand, ele praticamente não mentiu para Galadriel em nenhum momento ou em poucos momentos. Ele pode ter omitido algumas coisas. Ela quis acreditar que ele poderia ser um aliado. E aqui, o que o Alto Rei Élfico dizia lá no começo da temporada, que a escuridão cresce quando a gente acredita nela, faz sentido. Porque Galadriel só salvou Halbrand porque acreditava que a escuridão ainda estava crescendo, que tinha que ser combatida, e acreditou que ele seria um aliado. Olha só, talvez se ela não tivesse acreditado, se ela só tivesse ido no barco para Valinor, Sauron não estaria a salvo. Então, ainda que por linhas tortas, essa fala do rei élfico acabou sendo verdade. E o Halbrand se aliou a Galadriel para que eles juntos combatessem o inimigo em comum, que era o Adar, que pelo jeito realmente era contra o Sauron, porque o Sauron dominava aquele povo dele, né, que ele considerava os seus irmãos. E agora Halbrand chega em Mordor, provavelmente para confrontar Adar na próxima temporada. Desse ápice da revelação de Sauron, o que me incomodou apenas é que eu acho que faltou um pouco de impacto, talvez pela interpretação dos atores aqui que fazem o Halbrand e a Galadriel. Por ser uma revelação tão importante não só para a temporada, mas para toda a série e todo o universo do Senhor dos Anéis, apesar de eu ter gostado da cena, ficou faltando sentir um pouco mais de perigo vindo do Halbrand / Sauron, que é um personagem que até aqui não tinha me cativado muito. Bom, e ele fugiu para Mordor, eles descobriram que ele é Sauron, inclusive Elrond, que estava aqui também, encontrou Galadriel, também percebeu o que estava acontecendo, e mesmo assim eles resolveram continuar com as ideias de fazer os objetos de poder. Olha só, e a Galadriel então achou que seria uma boa ideia, em vez de fazer um ou dois, fazer três anéis separados, que seria um número que daria um certo equilíbrio. Então ela permite que aquela adaga de seu irmão seja derretida, para que possam, a partir daqueles metais de Valinor que estão na adaga, misturados com o Mithril, que sejam construídos os anéis de poder. E quando a gente vê aqueles 3 anéis prontos, com aqueles 3 grandes elfos olhando para eles, Galadriel, Celebrimbor e Elrond, a gente já percebe também como o poder que emana daqueles anéis, de alguma forma, mexe com eles também. Eles ficam ali maravilhados. Seria por sua criação ou seria pelo que sua criação
pode dar para eles? E será que aqui é a passagem da Galadriel guerreira que a gente conheceu nessa temporada para Galadriel rainha elfa, já que os 3 anéis são para 3 reis élficos? Isso a gente vai ver lá na segunda temporada. E o Sauron foge, mas talvez o que ele quis fazer aqui foi realmente implantar a ideia desses objetos de poder, se tornando então indiretamente o Senhor dos Anéis. Mas calma que tem muitos anéis ainda para serem forjados nas próximas temporadas. Inclusive a segunda temporada já começou a ser gravada faz alguns dias. E vamos ver se de repente, com as críticas que tiveram aos primeiros episódios da temporada, os showrunners acabaram fazendo algumas adaptações. Vai ficar para a segunda temporada também a gente saber o que vai acontecer na trama relacionada a Númenor, porque a única coisa que a gente viu aqui é que o rei está morto, o que a rainha Míriel descobre assim que chega na ilha, e antes de morrer ele já proclama o perigo que sua ilha está correndo. Vamos ver quais vão ser as consequências sociais de tudo isso. Então, pessoal, eu acho que esse foi um bom episódio de finalização para essa temporada. Teve momentos impactantes. A temporada teve altos e baixos, com seus cenários deslumbrantes, ambientação, figurino, tudo muito lindo. Mas alguns episódios com uma sensação de ser muito arrastados, em que nada acontecia e mesmo assim os diálogos também não eram tão chamativos. E alguns personagens que a gente ainda não entende direito a função, como mesmo a filha de Elendil, que vai ver alguma coisa naquele Palantir lá e vamos ver o que vai acontecer com ela na segunda temporada, mas até aqui ela não teve muita serventia para a trama. Mas a temporada acabou de uma forma satisfatória, eu diria até que deixou a gente bem curioso para ver o que vai acontecer nessa segunda temporada. Então é esse meu comentário, pessoal. Obrigada por me seguir até aqui no final do vídeo. Quero saber qual a opinião de vocês sobre esse último episódio, o que vocês acharam, se vocês já tinham essas teorias aqui sobre o Sauron, sobre o estranho. Deixem aqui nos comentários, deem um like aqui no vídeo e obrigada também se vocês me seguiram por todos esses comentários de todos os episódios da série. Valeu mesmo, é bem importante aqui pro canal. E a gente ainda vai ter os últimos episódios de House of the Dragon comentados, tá bom? Então, até a próxima!